de todos esses 30 anos, me conta uma alegria, uma historinha, o que aconteceu nas suas palestras que você nunca esqueceu? Tem muitas coisas assim legais que acontecem, viu? Uma coisa legal que aconteceu há um tempo atrás, né? Eu vi um casal vindo na minha direção, depois que terminou a palestra, um casal vindo na minha direção e com uma jovem, uma adolescente, né? Uma moça na casa de uns 18 anos, 16, 18, nessa casa. E aí o casal disse: Alfredo, nós assistimos você, a gente estava namorando, e aí a gente se casou e teve a nossa filha. E a gente, desde pequeno, um dia queria que a nossa filha assistisse também a sua palestra. Então, eu trouxe a minha filha para assistir a sua palestra. E foi um momento de muita Legal. felicidade, porque eu sei que os pais que amam os filhos, eles querem o melhor para o filho. Então, quando eu vi aquele pai, aquela mãe trazendo aquela adolescente para me assistir, aquilo me trouxe felicidade e, ao mesmo tempo, responsabilidade de saber que o que a gente fala, né? Pode tocar a mente, o coração de alguém. Então foi um motivo assim de muita alegria, de muita felicidade, viu? Então isso foi E alguma frustração? Você tem alguma? Ah, Alguma coisa que você ainda gostaria de fazer e não fez? tenho sim. A frustração é que ainda eu não fiz um trabalho para os jovens. Eu ainda não. Essa é uma frustração que eu tenho. Como eu sou muito moço ainda, eu acredito que ainda pode dar tempo, mas é uma frustração. Eu vejo que eu poderia ajudar muitos jovens, mas eu ainda não consegui realizar isso. Alfredo, isso que você está dizendo é uma preocupação minha também. Eu tenho certeza que das grandes histórias empresariais que nós tivemos no Brasil, se fôssemos falar com eles, eles diriam a mesma coisa. Os senhores que têm 80, 90 anos, 90 e tantos anos, como disse aqui seu Júlio Vargas e tantos outros, diriam: alguém começaria uma empresa como eu comecei hoje? Mesmo os artistas começaria como eu comecei hoje? Os escritores começariam como eu comecei hoje? Não. Hoje não seria possível. E isso é um problema muito grave para as gerações futuras. Essa questão de falar aos jovens, o seu sucesso de falar para as empresas, para os funcionários, deveria ser usado, na minha opinião, para falar para os jovens dentro do ensino médio. Quando os adolescentes, Concordo os com jovens você. têm entre 15 e 18 anos. Essa é uma idade, eu costumo dizer, você que está me assistindo, por favor, entenda o que eu vou dizer. Todos cuidam das crianças e quando não cuidam, é crime, é improbidade, é ilegal. Alguém vai ver, os conselhos tutelares, as autoridades, alguém vai ver e alguém vai denunciar. Mas há algo, né? E os jovens, porque criança em tese é até 12 anos, adolescente de 12 a 18, não é uma regra biológica nem científica, mas legal e comportamental. Jovens a partir daí dos 19 anos. Mas a partir dos 19, dos 20 anos, esses jovens, eles já têm voz própria e eles conseguem se defender, buscar alguma coisa na vida. As crianças têm os seus tutores, os seus pais e os seus professores, alguém vai defendê-los e vai ver que não estão na escola, alguma coisa aconteceu. Mas há um lapso, que é a adolescência. Entre os... Eu falei 12, mas vamos dividir aí na fase escolar, que é justamente a partir do primeiro ano do ensino médio. Acaba o nono ano, que é aos 14 hoje, acaba o ensino fundamental, o Fundamental 2, o ensino fundamental, antigo ginásio, acaba aos 14 anos. A partir daí tem o primeiro ano do antigo colegial, que seria o jovem com 15 anos, 15, 16, 17 ou 18 anos. Esse período é quando ele é adolescente e dá-se a impressão que ninguém cuida deles. Perfeita a sua colocação, concordo. Há um ponto cego aí, que é perigosíssimo.
E nesse momento aí, nesse momento dos 12, eu falaria mesmo também dentro dessa linha, dos 12, 13 aos 17, 18, aí ele vai precisar aprender a fazer as escolhas dele. Exatamente. Eu acho que aí tem um problema aí, na hora dele fazer as escolhas dele, na hora... e aí entraria tá faltando aí um trabalho em cima dos valores, dos princípios e tudo mais. Porque o que você acha de você desenvolver um texto nesse sentido? Como você falou, o que desencadeou essa fala foi justamente a frustração. A frustração é essa, de eu ainda não estar fazendo, porque o texto, o que falar eu já tenho. O que falar, eu tenho muitas coisas para falar, porque tem muitos jovens que assistem minhas palestras dentro das empresas, muitos jovens, e é interessante que eu tenho sempre uma preocupação, Silvio, no meu trabalho. A minha preocupação é se as mulheres estão gostando da minha palestra e se os jovens estão gostando da minha palestra. Porque se as mulheres e os jovens estiverem gostando, é sinal que a minha sensibilidade está legal. E é interessante que é mentira quando falam que o jovem não quer saber de nada. Não. É que o jovem, lembra da frase lá atrás? Ele está procurando o gato preto num quarto escuro que não está lá dentro. Então, você mostrar para ele, olha, você pode escolher isso, mas você pode escolher isso também, aquilo outro. Veja a Anitta, não veja a Anitta só como uma moça que dança e faz tatuagem. Veja a Anitta também como uma moça que é uma batalhadora, é uma trabalhadora, trabalha mais do que muitos executivos. Luta, teve que superar... né? Então, veja esse lado também da Anitta. Claro, não estou falando aqui do jovem ser careta. O jovem tem que curtir a vida. O jovem tem a hora da festa, ou tem a hora do futebol, ou tem a hora de brincar, mas tem a hora também de você pensar. A maior parte das decisões, das escolhas foram feitas nessa fase. Foi nessa fase.